Você escreveu perguntando se a mulher cristã pode tingir o cabelo quando este fica branco. Eu acredito até que muitas mulheres cristãs tenham esta dúvida. Mas perguntas do tipo pode ou não pode nunca terão fim. Porque uma coisa puxa a outra. Quer ver só? Sem sair da questão de mudar a cor de alguma parte do corpo, nós poderíamos perguntar, além da questão do cabelo, mulher pode tingir as unhas com esmalte? Mulher pode tingir os lábios com batom? Mulher pode tingir a pele com pós e cremes? Mulher pode tingir ou pigmentar com tatuagem as sobrancelhas? Mulher pode tingir os olhos com lentes de cores diferentes? Pode tingir a pele com bronzeamento? Pode fazer branqueamento dos dentes? Pode tingir o corpo usando sobre ele roupas de cores diferentes da própria pele? Pode tingir os pés usando meias coloridas que têm cor diferente do pé? O que você acha? Em que ponto nós devemos parar com uma lista assim? Ela não tem fim. E alguém que perdeu o cabelo e uma parte do couro cabeludo e decide fazer tatuagem para disfarçar. Muitas pessoas precisam fazer isso. Será que essa pessoa estaria pecando por não querer chamar a atenção para a sua calva? Ou pense numa mulher que usa peruca quando perde o cabelo em tratamento de quimioterapia. Ou uma que precise fazer tratamento para descolorir manchas na pele que podem chamar atenção indevida para ela. Você só vai entender melhor a palavra de Deus e o real significado do que é graça quando parar de pensar em forma de lista de pode ou não pode, pode ou não pode, pode ou não pode, pode lutar judô, pode andar de bicicleta, pode usar bermuda. Mas será que eu quero dizer que pode tudo? Tudo pode, então? Pode. Pode, tudo pode. Mas tudo tem consequências, boas e ruins. E é por isso que a palavra de Deus diz que nem tudo convém. Um cristão pode encher a cara? Pode. Ele pode encher a cara. Se beber bastante, ele vai encher a cara. Porque isso não vai deixá-lo menos salvo do que um cristão sóbrio. Não. Mas será bom ele agir assim? Não, de maneira alguma. O aumento do nível de álcool no seu sangue fará com que ele perca a salvação? Não. Só se a salvação dependesse do resultado do teste do bafômetro. Imagina só. Alguém que, mesmo salvo, insiste em encharcar o seu organismo com substâncias inebriantes, substâncias tóxicas, e inclua aí qualquer coisa que mude o seu estado mental e comportamental, esse alguém só irá perder com isso. Não a salvação, mas ele deixará de ser um testemunho fiel e digno para o Senhor. E o Senhor poderá levá-lo embora, porque ele não tem mais utilidade para ficar assim, aqui. E se ficar aqui, vai acabar sendo apenas o testemunho da sua própria tolice, da sua própria estultice, da sua própria loucura e da sua própria falta de comunhão com o Pai. É assim que funciona. Um verdadeiro salvo não perde a salvação. Mas se ele pensar que isso seja licença para viver do jeito que bem entender, ou licença para matar, como o filme de James Bond, é muito provável que ele nunca tenha sido salvo antes. Um verdadeiro salvo não pensa como um cão, em termos de até onde pode esticar a corda da coleira, ou como uma mula, preocupada em até onde pode forçar as rédeas e o freio. Um verdadeiro salvo nunca vai pensar assim, agora que eu estou salvo, então não perco a salvação, vou cair na gandaia. Nunca! O verdadeiro salvo vai se sentir feliz de poder agradar ao seu Pai. E vai se sentir miserável quando falhar nisso. O crente genuíno escuta quando o Senhor lhe diz, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, vós os justos, cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Isso está em Salmo 32, de 8 a 11. Depois de deixar muito claro que os cristãos foram salvos de uma vida de condutas pecaminosas, onde há inclusive uma lista incompleta dessas condutas,
o apóstolo Paulo diz que agora eles já possuem tudo o que é necessário para a salvação, porque eles foram lavados, santificados, justificados, etc. Veja a passagem. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, de 10 a 11. Mas isso não quer dizer que seja impossível a um verdadeiro salvo pecar. É claro que é possível ele pecar, porque ele ainda está num corpo de carne, sujeito a cair em pecado, por atos ou por pensamentos. Aos olhos de Deus e até dos homens, ele pode não ser mais devasso, idólatra, adúltero, efeminado, sodomita, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, roubador, etc. Mas ele está propenso a cair em qualquer um desses pecados e sofrer consequências por isso. Entenda que ser algo e praticar algo são coisas diferentes. Eu posso dar um soco, um murro em alguém, num momento de raiva incontida, numa briga de trânsito, alguma coisa assim, mas isso não faz de mim um pugilista. Ou eu posso levar para casa a caneta da firma onde eu trabalho, o que é a mesma coisa que roubar, não é? Mas isso não me torna um ladrão profissional, eu apenas agi como um, mas não sou um ladrão. Eu agi como um ladrão, mas não sou um ladrão. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6, de 12 a 13. Numa outra passagem, a palavra de Deus diz algo semelhante, mas lá está mais associada à idolatria, quando Paulo escreve: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busca o próprio proveito, antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Isso está em 1 Coríntios 10, de 21 a 25. Antes que você saia por aí quebrando imagens de Aparecida, saiba que a idolatria praticada no mundo pagão, como em Corinto, nada tinha a ver com Maria ou com os chamados santos católicos. Era mesmo adoração de demônios, com adoração consciente de demônios, como acontece nas religiões de matriz africana, nas quais a ideia é oferecer sacrifícios aos ídolos que representam demônios para evitar que eles fiquem irados e prejudiquem a vida dos mortais que seguem essas religiões. Mas existe uma idolatria mais sutil, que é praticada por muitos cristãos, inclusive e principalmente em igrejas neopentecostais que pregam o evangelho da prosperidade. Que pecado é esse mais sutil? A avareza, o amor às riquezas. Você já deve ter confessado a Deus pecados de natureza sexual ou violenta, mas alguma vez passou por sua cabeça confessar o pecado de querer ficar rico? Hein? Você já pensou nisso enquanto estava ali na fila da lotérica? Hã? Para as práticas, quaisquer que sejam, as que não convêm nunca irão fazer você perder a salvação, mas trarão consequências, tanto para a sua saúde quanto para os seus relacionamentos, e o mais importante, para o seu testemunho. Se você já ouviu falar de pecado para a morte, saiba que isso é uma disciplina que Deus aplica àqueles que, mesmo estando salvos, já não servem mais para continuar vivendo aqui no mundo por causa do seu mau testemunho. Deus pode decidir tirar da terra um verdadeiro salvo que insiste em viver de maneira ofensiva ao testemunho de Deus, para que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor, como é falado lá em 1 Coríntios 5, a respeito de um que estava num pecado gravíssimo, e Paulo estava entregando ele a Satanás para a destruição da carne. O que é isso? Destruição do corpo, para que ele morresse.
Aprenda de uma vez por todas que salvação não é pelas coisas que fazemos ou deixamos de fazer, mas apenas pela fé em Cristo e na sua obra, na sua morte na cruz, na sua ressurreição em carne e ossos, na sua ascensão aos céus. Salvação não é uma recompensa por boa conduta. Salvação é a anulação da pena, porque outro tomou o seu lugar de réu na condenação. Se eu e você valorizarmos a obra de Cristo na cruz e aprendermos o quanto o Senhor sofreu para nos salvar, seremos mais seletivos na nossa maneira de pensar e agir para evitar desagradá-lo em alguma coisa, desagradar a Cristo em alguma coisa. Se eu não puder fazer algo em nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus, talvez seja melhor não fazer. Isso me faz lembrar de um irmão que durante uma refeição ele recusou-se a encher novamente o prato, dizendo essa frase: até aqui foi para a glória de Deus. Se passasse disso, já não ia ser. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3, versículo 17.